Olá pessoal, tudo bem? Bom, todo mundo tem falado essa semana e perguntado inclusive qual é a diferença do lançamento que a OpenAI fez em relação à criação de agentes. Primeiro a gente precisa distinguir duas coisas. Existem os agentes criados dentro da plataforma do ChatGPT Plus ou outros níveis de licença dentro do ChatGPT Plus que é possível criar agentes, mas eles não trabalham numa modelagem de flow, ou seja, eles não trabalham em squads automáticos. Mas existia a possibilidade dentro do Playground da OpenAI de você criar vários agentes, fazer integração com ferramentas externas, a exemplo do Flowise e outras mais conhecidas, e aí a partir dessa integração fazer a automação dos agentes. Isso era tecnicamente um pouco mais difícil para o usuário comum. Agora a OpenAI lançou na semana que passou uma outra modalidade dentro do Playground que é possível, né, pessoas que não têm no code, que não tenham a especialidade de codar, né, de desenvolver soluções, de fazer a construção de flow, de multi-agentes, com multitarefas para as mais diferentes atividades de negócio, seja da área comercial, da área de vendas, da área de marketing, da área do direito, do RH e todo, administrativo, financeiro, então existe uma infinidade de possibilidades de criar squads, ou seja, atividades específicas de cada tipo de profissional dentro de um agente, tornando ele um especialista, mas conectando as etapas, para que a partir de um comando inicial o fluxo seja todo realizado automaticamente e que tenha uma documentação de saída, ou seja, o envio, inclusive, a conexão, a integração, com a possibilidade de enviar o resultado desse trabalho realizado para pessoas específicas através de integrações com o próprio disparador de e-mail ou outras formas. Mas a dúvida é, poxa, lançam as ferramentas e por que ninguém traz o como fazer, né? Eu não vou detalhar o como é feito, mas eu vou mostrar que a partir do momento que você entra no Playground da OpenAI, depois eu vou deixar na descrição ali, um passo a passo, você cria sua conta, ativa sua API, coloca lá os seus tokens, né, do seu crédito para poder consumir e fazer rodar a ferramenta. Aqui nesse ambiente, que é o criador de agentes, você vai ter esse dash aqui, intuitivo, em que você simplesmente vai clicar na opção criar, e aí a partir da opção criar, você vai ter aqui já na tela esse start, né, o meu agente, e você pode começar já, de forma muito simples aqui, definir quantos agentes você vai ter no teu fluxo de trabalho. Claro que você vai criar um projeto para isso. Eu quero, se fosse aqui um exemplo de uma equipe de marketing, né? Você teria lá alguém de atendimento, alguém de planejamento, um squad ali de criativos, como se fosse uma reunião de brainstorm depois para definir sites para as criações. E você vai adicionando aqui o número e quantidade de agentes que você quer, e a partir do início desse fluxo aqui, você vai, né, colocar eles na ordem que você bem entender aqui, conforme o seu projeto, e vai começar a estruturar isso, podendo personalizar aqui os nomes. Eu posso colocar aqui como atendimento, né, eu posso colocar um como planejamento, posso colocar outro como, vamos supor, criativo, e aqui eu posso ter um agente multi-criativo, que pode ser um agente que faça o copy, que faça a redação publicitária, que faça o designer com os insights para os designers poderem criar as peças, um roteirista especializado em, em produção de filmes, tudo dentro do mesmo criativo, com uma descrição para vários tipos de. E posso ter aqui no final aqui um revisor, que ele vai, a partir do que o criativo enviar, o revisor ter o papel de analisar e poder devolver, inclusive, dentro do fluxo, fazer um retorno, para que eles melhorem a ideia, que o criativo melhore a ideia, para só então, em uma última etapa aqui, por exemplo, a gente colocar um gerente que vai fazer a avaliação. E esse gerente poder disparar para um squad aqui, aí humano, para fazer o refinamento, revisão, fazer a criação com base nos insights que foram gerados, né? E é criado esse fluxo você faz as conexões, né, entre uma etapa e outra. A ordem que você colocar aqui, ele vai rodar, né? Então, conecta de forma muito intuitiva aqui a sequência dos agentes e define-se a ordem de funcionamento. Mas como é que eles funcionam? Né? Você tem a opção de clicar aqui, ele abre aqui um editor na lateral, em que você pode fazer a configuração. Mas como é que eu configuro um agente? Claro que você pode fazer uma descrição minuciosa, detalhada, com base na característica da sua empresa, da operação da sua empresa. Criar uma instrução de que eu sou um especialista em atendimento de uma agência de publicidade, que recebo clientes com perfil X. Você pode, inclusive, definir um escopo da característica dos clientes que você atende. Nossa metodologia de construção de atendimento é essa, mas eu também levo em consideração metodologias acadêmicas, né, ou técnicas sobre A, B, C e D. Você fazer toda uma descrição. Mas eu não tenho uma expertise para criar esse prompt, né, essa instrução de como se a gente vai trabalhar. E já tem integrado aqui dentro da OpenAI a opção, claro, porque a gente está falando de inteligência artificial, a opção de você criar uma instrução com o apoio da inteligência artificial, em que você pode escrever aqui que você é um especialista de atendimento, de agência, de publicidade, é, que atende setor médico, vamos dizer que é assim, né? E consideramos toda a metodologia padrão e acadêmica de atendimento. Eu sou redundante aqui, mas só para ser objetivo, tá? Você pode fazer algo muito mais detalhado. E quando você dá aqui o comando, ele vai já buscar informações de como seria um atendimento para esse tipo de perfil de negócio e fazer uma melhor. Ele trabalha com, obviamente, análise e com a melhor opção. Ele não quer dizer que essa é a forma correta, mas ele busca cruza informações de tendências ou do que melhor se aplica, cria uma estruturação
de uma instrução e pronto, ele desenhou aqui uma instrução para esse agente dessa etapa específica. Aí você coloca lá no planejamento, que também é a mesma coisa, posso lá pedir aqui para me ajudar a auxiliar, você é um agente de planejamento de publicidade. Cria uma instrução, vou ser mais detalhado aqui, mais específico, instrução, a primeira não foi tão específica, instrução completa das tarefas de um profissional que executa essa função. Então, eu já vou mais direto assim para ele criar a totalidade dessa instrução. Então, ele vai pesquisar o que faz uma pessoa de planejamento da agência, como ela trabalha, né, para que eu tenha plenamente essa função executada. Então, ele está lá pesquisando, vai elaborar essa instrução. Profissional de planejamento publicitário, garanta que você é um agente especializado em planejamento publicitário, gostaria que a saída cubra etapas fundamentais, competências necessárias, responsabilidades diárias, possíveis entregáveis. Então, aqui ele fez a mesma coisa, a gente vai fazer em relação aos criativos, né? Então, nos criativos, eu vou fazer um pouco diferente, porque como eu tenho aqui dentro da minha máquina a opção eu tenho aqui um superagente já que eu criei, então eu posso vir aqui na opção de adicionar arquivos, eu vou buscar esses arquivos dentro do meu computador, eu vou então fazer um método diferente aqui, eu vou utilizar os agentes, pegar o Neuromind, memória do Neuromind, e aqui eu tenho uma base de documentação, que é a que a gente usa, biblioteca de conhecimento, dicionário de gatilhos mentais, estratégias de autoconversão, guia fundamental do Neuromind, modelos de campanha de conversão, técnicas de copyright, o UX design persuasivo. Então, toda essa biblioteca aqui é o que alimenta a capacidade criativa, né, da inteligência desse agente. Eu vou anexar aqui e vou embedar, né, vou fazer imputar esses dados, essa metodologia do como esse agente deve trabalhar. E vou pedir aqui para ele criar uma instrução aqui, que cria uma instrução para um super agente de criação que utilize a biblioteca anexada como referência de técnicas criativas. Bom, bem simples, mas eu tenho uma instrução muito completa para esse agente, aqui eu só estou simulando para vocês entenderem o processo. Um detalhe importante aqui é que eu vou ter que pegar com esses 5 pontos, a versão 5 do GPT não está liberada ainda para rodar para esse sistema de multiagente. Então eu vou pegar um modelo que está funcionando. Vou pegar aqui o 4.1, vou pegar o planejamento, também pegar o 4.1 e vou pegar dentro de criativo também o modelo 4.1. E aí configuramos os 3 modelos. E a gente pode testar ele. Então aqui a gente tem um atendimento, tem um planejamento, tem um criativo. Vou lá no preview e vamos fazer um comando aqui. Crio uma campanha de lançamento da OpenAI sobre a nova ferramenta de multi-agentes de IA. Ele vai pegar o atendimento. O atendimento começa já estruturado, a definição do modelo de campanha, tá? Plano público-alvo, estratégia de comunicação, o flow da campanha, que o teaser, lançamento oficial, engajamento de conversão, a semana 4 de 6, o flow e o suporte. E já foi para o planejamento, ele mudou agora lá e já está o planejamento trabalhando em cima da visão geral, objetivos da mensagem, público-alvo, estratégias de comunicação, lançamento, demonstração, teaser e aqui, ó, engajamento técnico, amplificação do prova social, né? E depois disso, agora ele foi para a criação. Agora ele jogou para um time, para um squad que vai fazer esse brainstorm agora de criação. Ó, identificou agora já, ó, tá, raciocínio da criação, está estruturando. Utilizei o modelo AIDA para algumas coisas, está dizendo qual técnica ele está aplicando para cada um deles, justificativas detalhadas. E aí, IA sem limites, colaboração entre agentes, resultados que surpreendem. Já está começando a trazer os insights criativos, o teaser, o vídeo curto, o lançamento, demonstração ao vivo, o flow e conversão, principais técnicas, tá? E aqui foi. E a partir daqui você pode ele já mandar, né, para as equipes detalhadamente qual é o passo humano agora do processo. Entenda o que isso significa. Significa que aqui a gente está revisando ou repensando a forma de fazer o fluxo dentro de uma agência, como exemplo. Em que a gente vai ter oportunidade de conectar isso com os KPIs da empresa, com o ROI, inclusive, quanto custa uma operação dentro desse fluxo todo, em hora homem, o quanto tempo eu vou dedicar de fato à ação estratégica, que é depois que chega aqui no ambiente criativo, e quanto eu vou dedicar ao fluxo intermediário aplicando técnicas, né? Obviamente, que conversam com a necessidade de entregas de qualidade, mas garantir uma otimização. Testando esse fluxo aqui, eu posso já garantir para vocês que se a gente leva, às vezes, 15, 20 dias dentro de uma jornada de atendimento, planejamento, reunião de brainstorm, validação e tal, 15, 20 dias nesse processo, aqui a gente está falando de encurtar uma jornada, muito provavelmente, para uns 5 dias, porque ao invés de a gente ter todas as reuniões intermediárias entre a primeira e a última fase, a gente faz o atendimento e a gente já chega no momento de fazer a reunião com o ambiente criativo, e a gente não tem necessidade mais de fazer, né, as demais etapas. E sim, é possível fazer com altíssimo nível de qualidade, porque quando o especialista de atendimento, de planejamento, participa do processo de desenvolvimento da solução de inteligência artificial, dos melhores métodos e técnicas de aplicação, o agente que vai fazer essa etapa vai ter o refinamento técnico e capacidade do próprio humano, porém com a velocidade que a gente não consegue fazer humanamente. Então seria esse um exemplo aqui de como é possível construir e como funcionam, né, os multiagentes. Existem, obviamente, centenas de configurações a mais aqui dentro da ferramenta, mas é aqui uma sugestão de experiência aqui para que todos possam começar a mexer dentro do playground da OpenAI e criar seus multiagentes dentro dos seus negócios, dentro das suas empresas, dentro de projetos estruturados de implementação de inteligência artificial. Não faz sentido só pensar o que essa solução traz de ganho de produtividade para mim.
Se eu sou um profissional autônomo, tenho uma empresa pequena, esse cálculo é aceitável. Quando a gente fala de uma grande empresa, a gente tem que entender que é necessário fazer a criação, obviamente, de um comitê ou de uma governança que envolva as áreas técnicas que têm correlação com o processo de desenvolvimento, como TI, uma área de marketing, uma área de comercial, e que a gente tenha esse squad bem formatado e alinhado para que exista uma conexão com os propósitos, os indicadores da empresa e também com o ROI, né, que a gente consiga ver, de fato, o ganho dessa operação com a implementação da tecnologia. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado aí com algum insight ou tenha instigado vocês a ficarem mais curiosos a conhecer esse lançamento da OpenAI. Valeu, abraço.